Bom dia, quarto ano. Bom dia a todos, bom dia família. Hoje é quinta-feira. A nossa aula hoje é língua portuguesa e geografia. Em língua portuguesa nós temos atividades só do livro e geografia também. Então, em língua portuguesa, na página 240, nós temos um texto que vocês vão fazer essa leitura desse texto na página 240, 241. E a interpretação na página 242, 243, 244 e 245. Está tudo certinho na apostila. Seguindo a apostila, vocês farão as atividades de hoje. Então, na página 240, nós temos um texto, e na página 241, que é uma notícia. Ele é um gênero textual, a notícia, né? E a notícia, esse gênero, notícia, é de esfera jornalística, que relata fatos e acontecimentos recentes, de interesse público e relacionado a determinado lugar, né? Cidade, estado, região, país. Por ter como finalidade informar o leitor, a linguagem da notícia deve ser clara e objetiva e adequada à norma padrão da língua. Notícias geralmente circulam em jornais, revistas impressas, em rádio, TV, na internet. Então, vocês têm aí um relato, uma notícia, vocês vão ler, fazer a leitura desse texto na página 240, 241. E na página 242, nós temos a interpretação dessa notícia, né? Qual foi o fato relatado nessa notícia? Então, faça a leitura e vocês vão ver que o fato relatado nessa notícia foi que um homem desempregado encontrou um envelope de 11 mil reais e devolveu ao dono em Rondônia. Em que parte da notícia essa informação é apresentada? Essa informação é apresentada lá no título, né? Observe o título da notícia e veja que essa informação está no título da notícia. A 2. As notícias geralmente apresentam um título auxiliar que aparece logo abaixo do título principal. Que informação esse título auxiliar antecipa nessa notícia? O título auxiliar, ele antecipa de forma resumida outros fatos relevantes na notícia, completando as informações do título. Então, observe que abaixo do título principal tem um título auxiliar que está escrito assim: comerciante perdeu dinheiro após esquecer o pacote no teto do carro. Francisco C. decidiu procurar pelo dinheiro após ouvir notícias de empresário. Então, isso aí é uma notícia auxiliar, né? Ela fica logo abaixo do título principal. Quem praticou a ação destacada na notícia? Localize no texto as informações apresentadas sobre essa pessoa e copie-as. Então, quem desenvolveu... Quem devolveu o envelope com o dinheiro foi o Francisco C., né? Um homem de 46 anos que estava desempregado havia 5 meses. A 4. Quem havia perdido o envelope com dinheiro e os documentos pessoais? Como ele os perdeu? Quem perdeu, né, foi o empresário chamado Denis R. Ele o deixou no teto do carro, mas o envelope acabou caindo quando o carro se deslocou. Aonde aconteceu o fato relatado na notícia? Aconteceu na cidade de Paraná, em Rondônia. No título principal aparece uma abreviatura que se repete no texto. Que abreviatura é essa? Você sabe o que ela significa? A abreviatura que aparece é o RO. O que significa o RO?
ele se refere, né, a Rondônia. Rondônia, que fica na região norte do Brasil. Significa o nosso estado, né, Rondônia. Copie o trecho do texto que indica quando os fatos relatados na notícia aconteceram. Ela aconteceu no dia 13 de maio, né? Na página 243, continuando. Em uma notícia, como é possível saber a data em que o fato noticiado aconteceu? Converso com os colegas. Tá. Geralmente essa informação, ela fica mencionada no texto. Então a resposta é esta, né? Geralmente ela está no texto. A 7. Quem produziu essa notícia e em que veículo de comunicação ela foi publicada? Então, essa notícia está lá no texto, ela foi noticiada por Jonatas Boni e Marco Bernardi e foi publicada no G1 de Rondônia, né, que é um portal de notícias da internet. Como você obteve essas informações? Essas informações elas estão logo abaixo do título, vocês podem observar, e também no final da notícia, lá no final do texto aparece, né? A 8. Em que meios de comunicação as notícias costumam circular? Assinale. Então, ela está no jornal, no rádio. Então, circule aí, né? Marca aí um X no jornal, no rádio, em revistas, em televisão, internet, né? Em livros, igual está esse livro aqui. Esse aqui não, né? Essa notícia não aparece assim em livro, em literatura, em livro de leitura, né? Então, essas 4 aí, geralmente, notícia aparece, costuma ser publicada nesses 4 meios aí. Aqui ainda faltou a revista, né? Revista impressa, não tem. Mas essas 4, geralmente, são essas aqui. Tá bom? Vamos para a página seguinte. Na página 244, releia esse trecho da notícia. Denis R., né, chegou a ir na Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência, mas foi desacreditado de que recuperaria a quantia perdida. As pessoas com quem o empresário conversava também falavam que ele poderia recuperar os documentos, mas que o valor seria impossível de ser recuperado. Que termos foram usados para substituir o nome Denis R. nesse trecho? Foi usado o nome de empresário e também o pronome, né, ele. Então, vocês podem estar completando aí. Foi usado, né, o termo empresário, está se referindo a Denis, né? E o pronome ele também está se referindo a Denis. Então, coloquem aí na 9. A 10. Releia este outro trecho da notícia. Segundo Francisco, que está desempregado há 5 meses, ele viu a súplica do empresário e por isso se deslocou ao local para procurar o dinheiro. Eu moro perto do lugar onde estava o dinheiro. Fiquei pensando como ele estava se sentindo e isso me motivou a procurar esse para poder devolver ao dono. Conta Francisco, né? Qual é o significado do termo destacado? Então, o termo destacado lá em cima está... Qual é a palavra? Súplica, né? Então, qual é o significado? O significado de súplica seria pedido, né? Apelo, implorar, né? Estava fazendo um pedido para encontrar o dinheiro, fazendo um apelo, quem encontrasse o dinheiro. Então, súplica quer dizer esses significados, né? Pedido, apelo, ato de implorar. Tá bom? Se tiver dúvida, procure lá no dicionário, vocês vão encontrar. A letra B. O que motivou Francisco a procurar o envelope perdido? O que motivou ele? O que motivou foi como ele ficou pensando, né? Como estava o dono do dinheiro, como estava se sentindo, né?
por ele morar perto, né, do lugar. Foi uma motivação, né? Por ele morar ali perto, então ele foi procurar o dinheiro. Então a resposta ficaria assim: ele ficar pensando em como o dono estava se sentindo e também por ele morar perto do lugar onde o envelope foi perdido, foi uma motivação que levou ele, né, a ter esse ato de bondade. A letra C. Você sabe o que significa a palavra empatia? Então, vocês vão pesquisar no dicionário e vão procurar o que significa empatia. E coloque aí na C. Tá bom? A 11. A notícia apresenta trechos que reproduzem a fala de pessoas que participaram do fato relatado. Subindo o texto com cores diferentes as falas de Francisco e de R, né? De Denis R. Francisco C e Denis R. Então, vocês vão lá no texto e sublinhar essas falas, né? Então, vai ter várias, vai ter uns 4, 5 falas deles. Então, procure lá no texto, sublinhe com uma cor diferente, um vermelho, né? Começa lá na página 241, onde ele fala assim: havia os deixado no teto do carro e não vi. Durante o trajeto, o envelope se deslocou e acabou caindo. Então, isso aí é uma fala do empresário. Depois, ele continua logo mais embaixo. Eu estava desesperado, pensando em outro modo para conseguir esse dinheiro. Certo? Observe que as falas, elas são diferenciadas pelas aspas, né? Que é a letra B. Que recurso é utilizado para indicar essas falas no texto? São as aspas. Você se lembra o que são aspas, né? Aspas são isso aqui, ó, que é colocado quando inicia a fala e quando termina a fala. Então, isso são aspas, certo? Vamos para a página seguinte. Continuando a nossa atividade na página 245, né? A nossa última página. Releia o depoimento a seguir dado por Francisco. Francisco foi quem encontrou o dinheiro, né? Ele disse assim, o depoimento dele. Isso aqui é uma fala dele, observa que ela está entre aspas. Eu nunca iria ficar com esse dinheiro. Ele não me pertence e eu não tenho condições de ficar com nada que não é meu. Não dormiria bem. O que fiz foi por amor e faria com qualquer ser humano. Muito lindo, né? Essa atitude do Francisco. Continuando, então a letra A, ela pergunta assim: qual o argumento apresentado por Francisco para justificar sua atitude? Ele usou o argumento falando que o dinheiro não era dele, né? O fato de o dinheiro não lhe pertencer e de que ele não teria condições de ficar com nada que não é dele. Esse foi o argumento que ele utilizou, né? Esse trecho apresenta uma opinião ou um fato? Justifique sua opinião. Justifique sua resposta. Então, esse trecho aí, ele revela uma opinião, né? Pois se refere a fato de uma pessoa indicada entre aspas no texto e revela o ponto de vista sobre o fato. Então, isso aí foi a fala do Francisco, é um ponto de vista dele, né? A opinião dele está entre aspas, né? Foi a fala de alguém, fala de um personagem. Você acha que Francisco agiu corretamente? Porque converse com... Tá, você acha que Francisco agiu corretamente? Né? O que vocês acham? A atitude do Francisco que achou o dinheiro, que foi devolver, foi correta? Por que a atitude do Francisco virou notícia? O que é uma notícia, né? Você já ouviu alguma notícia parecida com a notícia com a noticiada ou presenciou alguém fazendo um gesto de solidariedade como o de Francisco?
Notícia relata fatos reais com o objetivo de informar o leitor. As informações sobre o fato noticiado geralmente respondem as seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, também pode apresentar depoimentos das pessoas envolvidas no acontecimento noticiado. As notícias podem ser divulgadas em jornais impressos e virtuais, sites de internet, televisão, rádio e etc. Então, responda essas páginas do livro, aqui a gente finalizou, né? Responda essas páginas de língua portuguesa e depois nós temos a aula de geografia, dando continuidade, tá bom?